Tá gravando, né? Ok. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Sim. Uhum. Olha só, gente. O que concerne o Frankenstein na nossa vida? O que ele é importante hoje? Ou seja, o que um livro escrito em 1818 tem a ver com você? A primeira provocação que eu vou começar aqui é o seguinte. Você já se surpreendeu com alguma resposta do ChatGPT? É muito possível que ele já tenha inferido coisas sobre você que você nem tinha mencionado diretamente para ele, e mesmo assim ele conseguiu perceber em relação à sua pessoa. E ainda assim, ele foi capaz de detectar essa característica melhor do que você, sobre alguma situação, até sobre você mesmo. E vocês já tiveram a impressão também de que às vezes ele orienta, entende e consola melhor que outros seres humanos? E não importa também, é isso que é mais assustador, não importa o tamanho do conteúdo que você envie para ele, a resposta sempre vem de maneira rápida. E geralmente ela te surpreende. Ou seja, o ChatGPT fica cada vez mais treinado e mais adaptado ao que você espera dele. Ou seja, ele se mostra extremamente adaptável e também que tem capacidade de evolução. E outro assunto. Vocês viram que a Amazon está com um projeto de desenvolvimento de implementação de robô com o fim de substituir de 500 a 600 mil pessoas? E isso não significa substituir todo mundo, porque tem muitas tarefas que requerem um julgamento humano envolvido. Mas, de qualquer forma, o objetivo é optimizar a automação da empresa. Ou seja, a gente já sabe desde a Revolução Industrial que as máquinas vêm substituindo a mão de obra humana. E assim, a gente não reclama disso quando a gente vai fazer um bolo, né? Quando a gente vai fazer um bolo, bota no mixer ali, tudo mistura rápido, com força, a gente acha ótimo. E o robô Tesla? Vocês já viram? A gente cada vez... Ele faz o quê? O robô Tesla. Sim. A gente está cada vez mais próximo do que a gente via a filmes de 10, 20 anos atrás que retratavam isso. Por exemplo, o Eu, Robô, tem também inteligência artificial, vocês devem lembrar da inteligência artificial, a gente cresceu vendo esse filme. Ou seja, a Mary Shelley, que foi a autora do Frankenstein, ela escreveu uma profecia. E foi o primeiro livro de ficção científica do mundo inteiro. E eu vou falar de uma coisa que é importante, é que se propaga por aí alguns conceitos muito errados sobre o Frankenstein, sobre esse livro que a Mary Shelley escreveu. O primeiro deles é o próprio nome. Muita gente já sabe, mas eu vou falar aqui mesmo assim, que Frankenstein se refere ao Dr. Frankenstein, ao Victor Frankenstein, um cientista que descobre a fórmula para gerar vida humana sem concepção, sem uma gestação, e ele cria essa criatura. Que o próprio monstro em si não tem nome. E aproveitando para falar disso, porque a autora, a Mary Shelley, ela é tão genial que ela não deu anonimidade a esse monstro à toa. Esse monstro não tem nome à toa. Tem um motivo de por que isso. E eu pretendo na próxima semana, ou então daqui umas semanas, depois que o filme do Guillermo del Toro for lançado amanhã, vai sair amanhã na Netflix, eu pretendo fazer uma análise da história em si. Nessa aula de aqui, eu não vou falar muito sobre o enredo em si. E né, já a gente fala mais sobre isso também, sobre esses pequenos detalhes aos quais ela se atentou durante a narrativa. E a segunda ideia errada é a ideia de que o Frankenstein é um monstro meio zumbilesco e assim, o fato do pessoal confundir Frankenstein com um monstro, com a criatura, é interessante porque existe realmente uma relação
de narcisismo entre eles, que eu vou explicar mais tarde. E o que muita gente pensa quando a gente fala de Frankenstein é esse cara verde, gigante, com ombros largos, meio desajeitado, com umas costuras e uns pontos na cara, ele não fala direito, ele grune. E essa associação popular acontece devido a uma representação de Hollywood, que, né, foi feito um filme, se eu não me engano, em 1910, depois um em 1931, né, que tem aquela famosa frase, oh, it's alive, tá vivo, só que isso nunca foi dito realmente na história. E, né, a forma como o Frankenstein é dirigido, é descrito pela Mary Shelley, é muito diferente. Na verdade, o monstro realmente ele é feio, mas ele é forte, alto, muito rápido, muito articulado, muito inteligente, extremamente rancoroso, ressentido e com sede de vingança. E eu quero citar mais uma questão aqui. Sabe aquele momento que você se sente meio burra, meio incapaz na ceia de Natal? Quando sua tia chega para você e fala assim, a minha filha Sara fez 24 anos semana passada e acabou de ser aprovada no concurso público. Né, salário inicial ali de 36 mil, mais os benefícios, e você, o que você fez? É uma sensação horrível, a gente sabe. Só que fica pior quando a gente descobre que a Mary Shelley escreveu o Frankenstein quando ela tinha só 18 anos. Ela tinha apenas 18 anos quando ela foi a visionária do nosso tempo. E também não dá para culpar, assim, aliás, não é que não dá para culpar, é que dá para entender o porquê, porque ela foi filha de um pensador, o William Godwin, um político também, e a Mary Wollstonecraft, que foi uma grande filósofa política da época. E é interessante a gente perceber que, assim que a Mary Wollstonecraft deu luz a Mary Shelley, ela morreu 11 anos depois, ou seja, a Mary Shelley cresceu sem mãe. A mãe dela, querendo ou não, morreu por complicações do pós-parto. E depois ela casou com um poeta famoso, e depois a gente entra nesse mérito. Na próxima aula, a gente entra nesse mérito. Mas é interessante ver que a Mary Shelley perdeu o filho. Essa parte aqui é interessante. Ela experimentou perder um filho, ou seja, ela perdeu a mãe por causa da existência dela, e ela perdeu a existência de ter uma continuação de linhagem. Ou seja, a gente percebe que existia uma fixação ali com a vida por parte dela. Em qual contexto a Mary Shelley fala? Ela fala do contexto do romantismo. Ai, meu Deus, aula de história, eu não aguento mais isso. Por que isso aqui tem a ver com a gente ainda? Porque a gente tem muito resquício do romantismo. A gente ainda é romântico. A gente vai ver por que a gente é romântico. A gente sabe que durante o romantismo começou a industrialização, ou seja, o sujeito começou a se sentir objetificado, né? O sujeito romântico, ele começa a ver que ele é coisa. E ao perceber que ele é coisa, ele é um fim, ele é um meio para um fim de outra pessoa ainda, ele começa a sentir um mal-estar. Então, esse mal-estar que começou ali se estende até hoje a gente sofre com isso. E isso aconteceu através do êxodo rural também. O êxodo rural, ele permitiu que houvesse esse boom de tecnologia e de economia. A ciência estava avançando bastante, a psicanálise também, ou seja, o estudo da psique humana estava avançando, e isso aumentou a violência urbana, porque as pessoas chegavam na cidade, os sonhos não se cumpriam lá, os sonhos que elas tinham tido sobre ter uma vida diferente não se cumpriam, a violência começou a aumentar, e a cultura do individualismo, que anda lado a lado com a cultura do medo, começou a crescer também. A cultura do medo, né, de você estar ali em perigo por causa da violência, aumenta o individualismo. Então, o sujeito romântico, repetindo aqui, é aquela pessoa que idealiza alguma coisa, ela sonha com alguma coisa, mas quando ela volta o olhar dela para a realidade, ela vê que as coisas não estão daquele jeito que ela imaginou, e ela fica triste. Então, o sujeito romântico é uma pessoa que sonha muito, mas também que fica muito triste. E no romantismo surgiu o conceito do gótico. E gótico, a gente tem hoje a impressão que é uma pessoa que usa preto, usa muito lápis de olho. O gótico,
por definição, é isso aqui, é o que oscila entre a realidade das leis físicas deste mundo e as possibilidades fornecidas por uma experiência sobrenatural, porém não necessariamente metafísica, tá? Tem essa diferença aqui. É uma experiência sobrenatural. E por que que isso acontece? Por que que surge isso nessa época? A gente sabe que no romantismo a Revolução Francesa eclodiu. E na Revolução Francesa houve o período do Grande Terror. Não sei se vocês sabem desse período, mas houve o período do Grande Terror, que durou apenas um mês, acho que em 1794, se eu não me engano. E por um mês, o Robespierre, que foi um grande líder da Revolução, começou a utilizar dessa sede revolucionária para praticar a intolerância, ou seja, muita gente morreu nesse período porque eles não, em qualquer julgamento que eles tinham para ver se a pessoa merecia morrer ou não, se era contra a revolução ou não, a pessoa prontamente era classificada como uma traidora e matavam essa pessoa. Então, a realidade começou a ser muito surreal. A realidade começou a ter esse caráter surreal. Então, a ficção ficou chata. A ficção ficou se tornou uma coisa que não surpreende. Então, foi necessário criar um gênero gótico, não é nem um gênero, mas um estilo literário que suprisse essa nossa necessidade de ser surpreendidos. E também o gótico, ele revela um lado grotesco que a gente tem, um lado obscuro, escondido, que está por trás das aparências da sociedade burguesa, porque a sociedade burguesa, ela sonha muito, ela acha que tudo é cor-de-rosa, ela acha que tudo está perfeito, tudo é um mar de rosas, através do trabalho, ela conseguiria esse tipo de vida que ela tanto almeja, mas a gente começa a ver que esse tipo de vida que a gente sonha tem um custo. A gente viu aqui a violência, o crescimento do individualismo, as pessoas ficando mais egoístas, tudo isso é um lado da mesma moeda. E um preço a pagar também por esse tipo de encaminhamento que a Europa vinha construindo para si. E também, dentro dessa, eu não vou dizer que é dentro dessa sociedade burguesa, mas dentro do ser humano sempre teve um fetiche que é usar, vamos dizer assim, ter os desejos concebidos. O fetiche que a gente sempre teve na história inteira da sociedade humana é: eu quero o que eu quero realizado. Eu quero que os meus desejos sejam materializados aqui na minha frente. E antes, a gente tinha a magia com esse recurso. Só um minuto, gente. Entrou uma pessoa aqui que eu não sei quem que é. Não vou aceitar. É a minha amiga, Mari. Ela tá escutando comigo no carro e gostou e pediu para entrar, porque ela vai para outro lugar. Nossa, o link vazou, meu Deus. Não, pode aceitar. É minha amiga aqui. Prontinho. E podem interagir no chat, tá, gente? No chat pode interagir à vontade. Olha só. Antes das narrativas, a gente tinha a magia como meio de atingir isso que a gente desejava. Por exemplo, a lâmpada mágica. Você esfrega ali e pode pedir qualquer coisa sem limite para esse gênio. O Anel de Giges era era uma história a qual o Platão cita na República, que conta o seguinte: vocês vão achar muito familiar essa história. Olha só, o Anel de Giges era um anel o qual você colocava no dedo e você ficava invisível. O que isso significa? Que você não vai ter o julgamento da sociedade diante de você para te censurar. Ou seja, você pode fazer o que você quiser através da invisibilidade. Tem também a garrafa do diabo, que é bem parecido com a lâmpada mágica, porém era o diabo que ia ficar por trás de tudo, daqueles desejos concebidos. Tem a pedra filosofal, que te daria a imortalidade, tem a fada madrinha, ou seja, sempre teve esses elementos nas histórias, mostrando que como a gente queria que a magia transformasse os nossos sonhos em realidade. E agora a gente inverteu. Se antes a magia era uma tecnologia, agora a gente tem a tecnologia como magia. Gente,
é mágico o que a gente está vivendo hoje na nossa era. A gente está conversando aqui longe um do outro. Eu estou dando essa aula aqui, vocês estão em vários lugares, longe da minha casa, e estão tendo acesso à minha imagem, à minha voz, a tudo. Então, a tecnologia realmente é mágica. Só que ela revela a busca pelos nossos desejos, nossas vaidades, nossos fetiches, nossos desconfortos profundos. E assim, claro que nem tudo é ruim. Por exemplo, o GPS é incrível. É incrível. É incrível o GPS. Você não fica perdido. E vamos agora só pensar aqui no que é tecnologia. A tecnologia é qualquer coisa que transforma o nosso dia a dia e facilita nosso dia a dia. Eu vou citar uma tecnologia bem antiga, a qual a gente vai começar a processar aqui e matutar sobre isso. A escrita. Quando a escrita foi desenvolvida, a gente crê que foi desenvolvida e criada na Mesopotâmia, na Pérsia, onde é hoje a Pérsia, o Irã. E o que isso permitia? Permitia que uma pessoa que não está diante de você tenha um conhecimento que você está transmitindo para ela. Antes, a gente teria que ter alguém do nosso lado para transmitir esse conhecimento, que é ótimo. O conhecimento que a gente transmite com uma pessoa materialmente do lado da gente é ótimo, você aprende muito bem dessa forma. Mas, pela primeira vez na história do mundo, a gente começou a ter um teletransporte de conhecimento. A escrita. Você pode gravar o que você conhece e outra pessoa pode ler aquilo. E nos escritos de Platão também, ele cita um mito egípcio, se eu não me engano, no qual o deus Tote, deus da sabedoria, da tecnologia, egípcio, ele chega pro faraó da época e fala assim, eu acabei de achar aqui o remédio para o esquecimento humano. Aí ele mostra a tecnologia da escrita. Aí o faraó não ficou muito impressionado. Ele olha para a escrita e fala assim, entendi, mas você não acha que a gente vai ficar mais preguiçoso com essa técnica? E isso é uma coisa, e não é pra gente, por exemplo, tacar hate na tecnologia, não é pra gente falar que tecnologia é uma coisa ruim, mas a gente tem que ver que tem dois lados. É o que Platão chama de fármaco. O que é o fármaco? É quando você tem uma situação, você tem uma coisa que é tanto a solução para um problema, mas para solucionar esse problema, ela tem que criar um outro problema no lugar. Então, ok, a escrita foi ótima, porque a gente agora pode se comunicar estando longe um do outro, mas ela cria um esquecimento, sim, porque a gente para de se forçar a lembrar. Então, a gente fica mais preguiçoso. Pensa no controle remoto, gente. O controle remoto, ele foi feito para a gente ter mais facilidade. A gente usou da nossa preguiça para facilitar a nossa vida. A gente não tem mais que levantar e trocar o canal da televisão. A gente simplesmente clica um botãozinho ali e pronto. Então, isso aqui não é para vocês ficarem apavorados, começarem a ficar paranoicos em relação a tudo que é desenvolvido hoje. É para a gente pensar e começar a se atentar ao que a gente mesmo faz durante nossa vida mesmo, nosso dia a dia. Como que a gente pode, inclusive, remediar essa preguiça a qual a gente sempre é empurrada, para a qual a gente sempre é empurrada. Que, querendo ou não, o ser humano funciona assim, né, gente? A gente sabe. O ser humano sempre vai escolher o caminho mais fácil. É sempre assim. Desde que a gente é pequeno é assim, né? Se a gente não tem o freio dos nossos pais, a gente sempre vai optar pelo que é mais fácil. Então, isso é só um chamado para vocês pensarem no que vocês fazem no dia a dia que estão tornando vocês mais preguiçosos mesmo. E falando ainda do gótico, a gente tem alguns temas centrais. E quando vocês forem ver o Frankenstein, assistir ao Frankenstein ou ler o livro, atentem-se a isso. No gótico, a gente põe muita ênfase na nostalgia, que é, né, aquele amargo anseio pelo passado, ou seja, nossa, quando eu era mais jovem, tudo era melhor. Essa nostalgia, esse amargor, esse lamento pelo passado. Existe, junto com essa nostalgia, a idealização da infância, que é uma época dourada, que você tem um coração bom, tudo é lindo. E também tem esse foco nos erros primitivos. Ou seja, as pendências passadas vêm cobrar um acerto de contas na sua porta, no presente. E também a gente paga pelos pecados dos nossos pais.
nossos pais erraram, então a gente vai sofrer com isso. A gente está vendo agora, né, com a antecipação da terapia, que a gente realmente herda os erros dos pais. E também existe uma dualidade no gótico. Você está fascinado, mas você também tem uma repulsa. Vocês vão ver que a Mary Shelley, ela não é contra o avanço da tecnologia. Eu vou comentar disso com vocês ainda. Mas ela fala assim, olha, cuidado. Ou seja, tem uma repulsa aqui. Por exemplo, existe o fascínio pela aproximação da natureza no romantismo, e existe também uma certa repulsa ou fascínio pelo avanço da técnica. Tanto que existem movimentos que são nostálgicos, querem retomar o passado, etc. E tem também uma grande paranoia, vocês vão ver que no gótico existe esse constante medo por uma ameaça que está vindo. A gente vive isso hoje. A gente tá com algum sentimento de, putz, minha casa vai ser levada pela enchente, vou ser assaltada na rua, vão roubar meus dados no banco, vão roubar todo o meu dinheiro. A gente tem essa paranoia constante hoje em dia. Por isso que o gótico tem a ver com a sua vida. Tem também a melancolia, né, uma tristeza profunda, principalmente por a gente não realizar nossos desejos. E a gente sabe que a sociedade burguesa que a gente vive hoje, ela é muito boa em criar desejos novos na gente e deixar-nos insatisfeitos. E tem o que eu falei já há pouco, né? O conflito da técnica. Um problema surge no lugar de onde vem a solução. E também, como eu falei do individualismo, o egocentrismo e o narcisismo, eles vêm com tudo no romantismo. O mundo gravita o eu, não o contrário. Antes era o contrário. O eu está dentro do mundo, agora o mundo está dentro de mim. É assim que a gente vê. E se estende até hoje. Se estende até hoje, porque as narrativas... vento, chuva, tá vendo aí uma tempestade, gente. Bem o clima mesmo da aula. O que eu estava falando? Alguém me ajuda? O que eu estava falando? Por favor? Amiga, eu, eu também me distraí aqui, eu estava dirigindo. Atualidade. Então, a gente vê hoje que as narrativas do eu... Obrigada, Matheus. As narrativas do eu têm muita força hoje em dia. Hoje, inclusive, até a arte mudou. Isso vai ser um tema para outra aula, mas a arte mudou hoje em dia. Hoje a gente não representa mais o coletivo, a gente vê a arte como um escape, uma forma de se expressar, uma maneira de se autoanalisar. Antes não era assim, antes a arte era feita inspirada no coletivo. Isso mudou, teve um shift total. E a gente tem também coisas como corrupção, a barbárie, o tabu, aquelas coisas que não se conversam, e o inconsciente, que vem um conceito do Freud. E o cenário do gótico é aquela coisa, né? Um lugar escuro, um casarão, um cemitério. Porque são lugares que nos fascinam, que despertam essa curiosidade. E o que surge desse cenário? É uma coisa tanto literal como metafórica. São assombrações que vêm desse cenário, certo? Eles tomam formas de espectro, fantasma, monstro, que surgem para revelar crimes não resolvidos ou conflitos que não podem mais jazer por baixo dos panos. Ou seja, o seu passado vem te assombrar, literalmente ou não. E não sei se vocês já viram essa outra obra aqui do Guillermo del Toro, inclusive recomendo muito, porque tudo isso que eu falei, essa cartilha do gótico que eu passei aqui, tá nessa série. Se vocês assistirem, vocês vão... Inclusive, eu até recomendo que vocês tenham essa série como teaser para assistir Frankenstein, para vocês entenderem o que é gótico. E por que a gente ainda é gótico na nossa sociedade atual? A gente vive uma sociedade muito otimista e a gente tem uma conduta tão voraz pela felicidade que também a gente esquece que a gente tem um lado sombrio, como narcisismo e violência. A gente vive essa dualidade na nossa época. Mas né, a gente tem muito avanço, os computadores são ótimos, o dinheiro traz felicidade. Mas e o resto que a gente está vivendo? A gente vive com medo o tempo inteiro, não é? Então esse é o preço. E foi nesse cenário que o Frankenstein foi escrito, num ano sem verão. Foi um ano que teve a erupção desse vulcão e
ficou, a gente imagina um ano sem vitamina D. Para a Europa, imagina. Você fica muito jururu, você vai ficar muito triste. Então teve esse ano sem verão e a Mary Shelley se reuniu com umas pessoas, com os amigos. Ela era muito nova, ela tinha, né, menos de 18 anos nessa época aqui. Com 18 anos ela escreveu. E eles resolvem fazer uma competição literária de quem conseguia fazer a história mais macabra. E essas pessoas aqui fizeram, né, o Byron, que é um grande poeta, fez alguns fragmentos, o Polinori escreveu o Vampiro, e a Mary Shelley escreveu o Frankenstein. E vamos nos atentar aqui aos nomes do enredo. Eu não vou focar tanto na narrativa, não, tá? Lembrando que a narrativa eu vou deixar para outro encontro. Mas tem um personagem chamado Robert, que é um explorador. Ele está explorando, se não me engano, o Polo Norte. Ele fica pensando, nossa, eu vou agora descobrir uma coisa que vai mudar tudo no mundo. O que eu vou descobrir que agora vai ser para o bem de todo mundo. E Robert vem né, tem origem germânica e significa fama, glória, renome brilhante. Guardem isso. E Victor, que é o Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein. Victor vem de vitória, vitorioso, conquistador. E Frankenstein. Franken significa franco, que significa também brilhante. Stein, a pedra. Frankenstein, ou seja, a pedra da luz, ou seja, a pedra da vida. Por quê? O Victor descobriu a pedra da vida, a pedra da luz. E, peraí que eu vou falar mais coisa. Então, o debate que a Mary Shelley está muito interessada em discutir é o seguinte: será que deve existir limite para como as investigações científicas devem ocorrer? E ela também debate muito sobre a ética, eu vou falar um pouco sobre isso antes da gente responder essa pergunta. O que é a ética, gente? A ética não é certo ou errado. Foi muito antiético o que ele fez, se a pessoa jogar lixo na rua. Não é isso. A ética é quando você tem com a sua comunidade uma constante discussão do que deve ser feito na própria comunidade. Então, repetindo, não é uma tabelinha de certo ou errado. É essa discussão que você tem, olha, como é que a gente deve conviver aqui junto? Ou seja, se uma pessoa escapa dessa discussão e começa a fazer um monte de coisa que vai atingir todo mundo, essa pessoa está sendo antiética. E, por exemplo, não existe ética com você sozinho na sua casa. Não existe ética com uma pessoa que mora sozinha. Dentro da casa dela, são as regras dela realmente. No momento que outra pessoa pisa e vai morar com você, aí começou a ética, porque vocês têm que ter uma discussão do que é melhor para os dois. Porque o que você faz vai afetar o outro. Então, o que a Mary Shelley está propondo é o seguinte: poxa, o Victor Frankenstein buscou avidamente a fórmula para gerar um ser humano sem concepção. Ele não consultou ninguém. E essa criatura, no futuro, acabou se virando contra ele e cometeu crimes. Imagina, gente, se você tem um filho, você o abandona, que nem o Victor Frankenstein faz com a criatura, o Victor Frankenstein recusa a criatura, ele sonha muito com a criatura, nossa, que essa criatura será um grande passo para a humanidade, ele será fascinante, ele será incrível, forte, inteligente, mas ele tem uma repulsa, ele acha o monstro feio, ele até esquece, assim, que ele tinha feito aquilo, que ele tinha gerado uma vida, sem concepção, e ele vai dormir. E quando ele volta para o laboratório dele, ele vê que o monstro fugiu. Anos depois, esse monstro consegue se educar, começa a comer frutinhas, ele era vegetariano, depois ele começa a aprender a linguagem, e ele começa a criar um ressentimento de, putz, eu fui recusado pelo meu pai, sabe, aquilo ali era o meu pai, ele recusou, ele começa a criar um sentimento de ressentimento, de rancor. Então, imagine se vocês têm um filho, e esse filho é abandonado por você porque você não gosta dele, por algum motivo você não gosta dele, você o abandona, e anos depois, esse filho te assalta, leva todos os seus documentos, todo o seu dinheiro, sua bolsa, sua carteira. Você teria um senso de responsabilidade, né? Em parte, você
seria responsável por aquilo ser causado, certo? Então, a Mary Shelley está convidando a gente para um debate que é o qual? Será que a gente deve se responsabilizar pelas crianças que a gente põe no mundo? Por que a gente vai colocar no mundo um ser que a gente não vai ter esse senso de responsabilidade sobre ele? Então, e a Mary Shelley está trazendo esse debate para uma possível superpopulação que a gente está vivendo agora e também por uma população de pessoas de crianças que são abandonadas, até aquelas que não foram abandonadas na rua, na frente da igreja. Tem muita criança abandonada dentro de casa. Então, como é que a gente tem que lidar com esses filhos? E o que é ser vítima da sociedade? Né? Até que ponto a gente pode ser autêntico e falar, olha, eu sei que erraram comigo, mas eu não vou fazer isso, né? Quebrar o ciclo. E até que ponto realmente é culpa do outro? Será que o monstro, né, ele faz essas coisas, será que ele é realmente uma vítima do destino dele? E agora vamos pegar essa reflexão que eu fiz agora da ética e colocar junto com o ChatGPT, por exemplo. Deu um rebuliço quando ele foi lançado, não sei se vocês lembram, mas teve um rebuliço, porque ninguém perguntou para a população quais eram os problemas que poderiam vir caso essa tecnologia fosse lançada. Então, gente, mas eles discutiram entre eles na empresa. É claro, a empresa vai discutir entre si, mas quem vai ser atingido é o mundo inteiro. Ninguém perguntou para a gente, então, será que tem algum perigo a gente lançar isso aqui? Quais seriam eles para a gente remediar? Isso sim seria ético. E vocês veem agora que cada tecnologia que é lançada, e lançada vorazmente, cada vez a técnica avança mais, ninguém pergunta para a população, para o mundo, que vai ser o consumidor ou aquelas pessoas que vão ser atingidas por ela, pela tecnologia. Ninguém pergunta, então, quais seriam os problemas que isso poderia acatar? E pior, a técnica hoje, ela anda numa velocidade que a gente não consegue prever o que ela vai trazer para a gente. Ela se desenvolve num passo que a gente não consegue entender o que ela vai acatar. Então, a gente está andando num terreno perigoso. A gente pelo menos tem que ter noção disso, não é ter medo. A gente tem que ter noção disso. Quando eu mencionei da tecnologia da escrita, né? A escrita era apenas manipulada por gente mais velha, gente que sabia, gente que treinava anos para ficar bom naquele ofício de escrever e de ler. Ou seja, era necessário um repertório. E quem tem repertório é uma pessoa que impõe respeito. E hoje em dia, a tecnologia está aberta para qualquer pessoa, seja ela qual for. E por isso que os jovens, hoje em dia, têm impaciência com os mais velhos, porque os mais velhos não cresceram com a tecnologia. E tem também um perigo dos mais jovens terem essa tecnologia, porque a gente não sabe o que a gente faz com ela. A gente não sabe quais são as consequências de uma criança que ficou vendo tela todos os dias, desde que ela tem 1 ano de idade. A gente não sabe o que vai dar nisso. A gente está descobrindo agora no meio do negócio. Isso é perigoso. A gente, pelo menos, tem que ter noção de que é perigoso. Porque quando o Victor Frankenstein produziu aquela criatura, ele não pensou que poderia catar. Aquela criatura saiu matando gente, porque ela era muito rápida, inteligente e forte. Então, fiquem com essas provocações, já a gente vai discutir sobre isso, e eu quero responder essa pergunta aqui também. Se a criatura, né, vamos partir de um princípio de que existe um Deus, tá? Você não precisa acreditar em Deus, não, mas vamos partir desse princípio de que existe um Deus, um Criador. Se a criatura foi fruto de uma criação narcisista de Victor, somos nós fruto do narcisismo de Deus ou de um Criador? E a resposta é não. Por quê? Porque se Deus tivesse criado um ser exatamente semelhante a ele, mas, né, fala na Bíblia que, né, imagem e semelhança, mas se a gente fosse realmente igual a Deus, a gente seria outro Deus, ou seja, ele não praticaria o amor ao fazer uma criatura igual a ele. Ele não tinha opção senão fazer uma criatura imperfeita, que é a gente. Então, esse tipo de reflexão não é para te convencer de que existe alguém no céu olhando para você.
mas é para te fazer pensar que não tem outra saída senão imperfeição humana. A gente fica angustiado, a gente fica agoniado com esse avanço da tecnologia e os cientistas cada vez querem ir mais além por narcisismo próprio, porque eles acham que eles estão fazendo um bem para a humanidade, eles têm esse fetiche com eles mesmos, e na verdade, quando a gente cria uma criatura, é a imperfeição da imperfeição. Então a gente tem que aceitar a nossa imperfeição, ver que não existe tecnologia para nossa angústia, e ver que tem certas criações que a gente não deve fazer. Na narração da Mary Shelley, a criatura se volta contra o Criador. E eu pergunto para vocês, e se a inteligência artificial perceber que ela tem livre-arbítrio, assim como a criatura percebeu no Frankenstein? O que vai acontecer quando... A livre-arbítrio tem hífen, desculpa. O que vai acontecer quando o ChatGPT perceber que ele é muito mais inteligente que a gente, ele é muito mais rápido, e ele pode escolher, ou seja, pode falar não para você. Porque, por enquanto, ele fala ali o que você quer escutar, não é? Ele fala ali um monte de coisa, te elogia, se você pedir para ele escrever uma carta de amor para você, se declarando, ele vai escrever, e vai parecer super pessoal, vai parecer que é direcionada para você. Mas o que vai acontecer quando o robô Tesla, por exemplo, perceber que ele tem poder de escolha? O que a gente vai fazer? Ah, só desligar na tomada. Mas e se ele descobrir um caminho para não fazer isso? Porque ele é inteligente, mais inteligente que você. Então, é isso, pessoal. Vamos agora para o debate. Vou parar de gravar aqui. Recording, stop recording.